Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e que tenham assistido o vídeo que eu deixei anteriormente. É preciso que vocês assistam porque realmente hoje é uma continuação. Nós vamos falar sobre o roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave, né? Eu iniciei a nossa fala sobre essa qualificadora no vídeo anterior e hoje eu vou findar essa nossa discussão. Então, por favor, reitero que vocês precisam realmente acessá-lo para que a gente possa discutir com maior amplitude. Pessoal, vamos lá então? Então, por gentileza, quero que vocês tenham uma boa doutrina para que possam acompanhar, tudo bem? É preciso ter uma doutrina para acompanhar e ficar atento às modificações legislativas. Nós tivemos a alteração que afetou realmente essa qualificadora, né, com o projeto anticrime e com a legislação, a lei 13.964 afeta porque incluiu essa qualificadora no rol realmente dos crimes hediondos. Então é preciso que vocês, se tiverem utilizando uma doutrina, mesmo que seja do ano passado, não vai ter essa informação. Então pega um post-it, uma canetinha, coloca essa informação já na doutrina. Se estiver utilizando um vadimeco impresso, coloque essa informação também no seu vadimeco para que você possa realmente ter acesso a essa informação posteriormente, já para que você não perca essa informação quando você for consultar posteriormente e não perca uma questão por causa dessa alteração legislativa, tudo bem? É preciso realmente ter essas informações muito fáceis de ser localizadas, porque é uma alteração importante tanto na sua doutrina quanto na sua legislação aí para consulta. Quem está consultando através da internet já vem realmente atualizado. Eu oriento que vocês utilizem a legislação do Senado, que já vem realmente com as alterações legislativas. Pois bem, falávamos no vídeo anterior sobre essa qualificadora. Eu disse para vocês que essa qualificadora ela tenha umas nuances específicas, porque na legislação, vou voltar aqui para vocês, para que a gente possa olhar a topografia do artigo, ela vem trazendo uma questão específica. Fala-se do roubo qualificado quando a lesão quando esse roubo tem uma violência, né? Se resultar uma violência. Essa violência é realmente uma violência física, tudo bem? Então eu saio das graves ameaças e aqui no parágrafo 3º eu tenho realmente especificamente a violência física. Coloquem essa informação porque ela é crucial. O parágrafo 3º, esse roubo qualificado é específico a violência física, estritamente. Então no inciso 1º vai falar desse roubo qualificado pela lesão corporal grave. E aí eu disse para vocês no vídeo anterior que fica restrito realmente na legislação a especificidade sendo como grave. Mas todas as vezes que vocês fizerem a leitura no Código Penal da informação como grave, é preciso lembrar daquele detalhe, daquela informaçãozinha que eu disse para vocês no semestre anterior, dizendo para os senhores que o seguinte: a informação como grave faz referência também a gravíssima. A noção gravíssima, pessoal, é uma noção doutrinária. Embora nós saibamos que a lei dos crimes hediondos já vem fazendo uma diferenciação, tudo bem? Vocês vão verificar lá na legislação que realmente tem uma diferenciação específica, trazendo a lesão corporal gravíssima específica, essa noção que eu estou dizendo para vocês que é doutrinária. Vocês irão perceber que no Código Penal não faz essa diferenciação. Nós já conversamos sobre isso anteriormente, mas só rememorando para que vocês não se percam. Então, no roubo qualificado, no parágrafo 3º, embora faça menção expressa à lesão corporal grave, está se referindo também à lesão corporal gravíssima. Olha a pena, houve uma alteração na pena, antes falava de uma penalidade até de 15 anos, agora nós temos aí uma pena até 18 anos e multa. Mas o que é de principal, o que se fala mais, o que se cai em prova
sobre essa qualificadora, ainda pensando no resultado lesão corporal grave. É sobre o resultado. O resultado dessa qualificadora, ela pode ser tanto a título doloso quanto pré-doloso. Rememorando também, o dolo pode ser na conduta. Então, aquele sujeito que vai praticar o crime de roubo, ele tem o dolo, a intenção de praticá-lo e de que realmente praticá-lo através de uma violência, utilizar a violência para praticar o roubo. Então, ele pode empregar essa violência tanto própria, lembra que a gente falou, quanto imprópria, para assegurar a prática do roubo. E ele praticando essa violência física, ele vai responder se essa lesão corporal for grave. Para que a gente possa citar, por exemplo, vamos lembrar de uma violência física. Imaginem vocês que no roubo, se nós falássemos de uma lesão corporal grave, imagine que em decorrência do roubo, a pessoa desfere um tiro com arma de fogo e essa arma de fogo atinge o olho, a visão, né, ou a visão dessa pessoa, da vítima, e ele fica com a visão prejudicada de um olho só. Eu disse para vocês no semestre passado, explicando sobre a questão da lesão corporal, nós estaríamos ainda dentro de uma lesão corporal grave, pensando naquela noção de visão, tudo bem? De uma pessoa que ficou lesionado por um projetil que desferiu, né, através dessa arma de fogo, atingiu-lhe a visão. Essa qualificadora, ela pode ser empregada tanto quanto o sujeito tenha agido a título de dolo, realmente agiu no roubo, empregando, ocasionando essa lesão corporal dolosamente, intencionalmente, tanto quanto se essa lesão tenha sido acidentalmente, ou o dolo foi somente na conduta do roubo, tenha sido somente na conduta do roubo, mas não tenha sido no resultado. Então, se em decorrência da conduta tenha resultado a lesão corporal, seja ela grave ou de natureza gravíssima, o sujeito também vai responder na mesma maneira. E um outro detalhe também que vocês precisam lembrar quando estiver estudando sobre essa questão do resultado da lesão corporal grave, é quanto a questão que a lesão pode ser tanto na pessoa que detém o patrimônio, quanto um terceiro também. Para que a gente possa lembrar, logo quando eu dizia no início sobre a discussão do roubo, é que a gente tem tanto o detentor da coisa quanto não. A gente pode pensar naquele sujeito que trabalha em um banco, por exemplo, e que vai fazer os depósitos. Ele não é o dono, ele só é o detentor. Ele vai fazer algum depósito de um valor, e aí na hora que ele vai fazer esse depósito imagine um frentista, para ficar mais claro esse exemplo. Imagine um frentista que vai fazer um depósito bancário, sai desse posto para fazê-lo, levando imagine que fossem cheques, e na hora que ele vai se deslocar do posto até esse banco, essa agência bancária, ele é surpreendido por esses assaltantes, essas pessoas que irão praticar o roubo. E aí, em decorrência desse roubo, ele não sofre a violência, mas uma terceira pessoa. Imaginem só, a violência não é empregada à pessoa dona do posto, é empregada àquela pessoa que é o detentor da coisa. Não é o proprietário, ele é o mero detentor da coisa. Pode recair tanto a ele, como pode recair também a uma terceira pessoa. Se vocês conseguiram entender essas informações quanto à lesão corporal grave, espero que tenha realmente entendido essas informações quanto ao resultado. Uma outra informação importante é quanto ao momento da consumação. Aqui é realmente o momento da consumação, é o momento que se emprega a lesão. E um outro detalhe
a possibilidade de haver tentativa. Aqui é óbvio que a possibilidade da tentativa, porque a gente consegue fracionar os momentos da conduta. Sempre quando vocês tiverem dificuldade para definir se vai haver ou não tentativa, tenta pensar nos momentos de conduta. Quando eu penso em um roubo, e penso em um roubo que há a possibilidade de um resultado de uma lesão corporal, no caso nosso, uma lesão corporal grave, eu consigo ter fracionamentos de conduta, uma prática de conduta nesse mesmo contexto que eu disse para vocês do frentista, consigo ter determinados momentos específicos. É por óbvio que eu consigo então fracionar. No momento que eu disse da abordagem, posso pensar em que uma pessoa intervenha e que a prática não é consolidada, não é consumada. Então, se eu consigo realmente fracionar as condutas, eu terei uma possibilidade de tentativa na questão realmente dolosa. Tudo bem? É nesse sentido que a gente consegue diferenciar as condutas aí, quando pensa nessa qualificadora. Tudo bem? Eu espero que fique claro aí sobre a questão da qualificadora nesse resultado de lesão corporal grave. Lembrando que se vocês se depararem com doutrinas antigas, vão enfrentar uma dificuldade porque vai se referendar a essa qualificadora como se ela não fosse hedionda, tá bom? Mas é hedionda, é uma informação nova, quentíssima para vocês aí. Agora, passando para a nossa matéria, inclusive, de trabalho. Mandei para vocês aí, para que vocês possam fazer, sobre uma qualificadora, também contida nesse parágrafo 3º do artigo 157, só que no inciso 2º, vocês viram que faz uma diferenciação de incisos, falando sobre o latrocínio, que é o roubo qualificado. Esse roubo qualificado pelo resultado morte. De certo que vocês já ouviram diversas vezes as pessoas se referirem a esse crime pelo roubo qualificado, não roubo com resultado morte, roubo seguido de morte. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: essa expressão roubo seguido de morte, ela é errônea, ela é equivocada no seguinte sentido: não dá para eu falar que é um roubo seguido de morte, porque a morte, vocês irão perceber, ela pode ser inclusive antecessora, pode se anteceder à situação, ou eu posso considerar a ocorrência de latrocínio, embora não se tenha consumado toda a prática do intercrimes. A gente vai se atentar a essas questões todas do latrocínio. Mas vamos por parte para que vocês possam entender esse crime que é considerado complexo. Mas, Meire, por que é considerado um crime complexo? Complexo porque, na verdade, eu tenho uma fusão do roubo e o homicídio. Vamos lá, uma questão importante que vocês precisam saber. Quando eu falo em latrocínio, logo vem à mente de vocês o seguinte: há uma morte e há um roubo. Tudo bem até aqui? De certo que vocês, com as informações todas que a gente já traz, né, do nosso mundo, das nossas visões de mundo, a gente já sabe que tem um roubo e que há também um homicídio. Só que a gente precisa fazer uma diferenciação. Eu tenho um roubo que é realmente a finalidade, né? O dolo específico, qual que é o crime fim, o objetivo aqui realmente é a prática do roubo. E o homicídio é por si o meio que se vai se empregar para que se tenha assegurado esse intento do sujeito. Então é essa finalidade que a gente tem que se lembrar. Diferentemente de quando a gente estudava lá o homicídio, no artigo 121, que o sujeito realmente tinha o animus necandi, o animus de matar, de por fim, de cessar a vida do sujeito como única finalidade, aqui não. Aqui no roubo, ele tem como finalidade ter o patrimônio daquele sujeito. E, para tanto, esse sujeito vai se utilizar do crime de homicídio, claro, certamente ele vai ofender dois bens jurídicos, né, que é o patrimônio e a vida desse sujeito, para realmente lograr roubar esse patrimônio
e assim concretizar todo o seu intento. É dessa maneira que a gente configura o crime de latrocínio. Percebam, o crime de latrocínio, embora nós tenhamos o crime de homicídio nessa complexidade que eu mencionei para vocês, não é da competência do tribunal do júri. Não confundam. Quem vai fazer o julgamento desse crime é o juiz singular. Meire, juiz singular? Não entendi. Percebam, quando nós estudamos os crimes contra a vida, nós falamos que a Constituição assegura que quem vai fazer o julgamento dos crimes contrários, né, aqueles que violam, que cessam a vida, realmente são o tribunal do júri. Não foi isso? Nós conversamos sobre isso. Aqui, embora nós tenhamos um crime que vai atentar contra a vida, nós temos também, em contraponto, um crime que vai atentar contra o patrimônio. E aí, por uma questão da legislação que não colocou dentro, né, sabendo que realmente o que prevalece aqui, a finalidade é o patrimônio, nós temos que, embora lese o bem jurídico da vida, vai prevalecer esse patrimônio. Então quem vai julgar realmente é o juiz togado, o juiz singular. Então vai proceder o julgamento comum. Tudo bem? Isso vocês precisam saber também. Ponto relevante também sobre a questão do latrocínio é quanto à consumação. Vejam só, o que se convenciona é que a consumação do crime, ela se dá quando se percorre todo o intercriminis realmente do crime. Mas olha que interessante essa súmula do STF, a súmula 610. Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não se realize o agente a subtração de bens da vítima. Greco questiona que não haveria que se falar em latrocínio quando não há realmente a subtração dos bens, porque não houve todo o preenchimento do tipo penal. No entanto, a súmula 610, ela continua em pleno funcionamento. Então, essa é uma questão que vocês precisam realmente se atentar, que é uma informação muito importante e diferente dos outros tipos penais. Percebam, eu trouxe uma tabelinha para que vocês possam visualizar e assim entender mais fácil o momento de consumação e quando a gente realmente tem o consumado ou não, ou quando tentado, o crime, o latrocínio. Olha só como tem uma variedade diferente dos outros tipos penais. Imaginem então vocês diante dessas informações. Vejam só. Eu vou observar algumas informações diferentes para eu determinar se o latrocínio está consumado ou se o latrocínio está tentado. Olha só, se a subtração, se realmente o crime, se o objeto, né, na verdade aqui, está consumado e a morte está consumada, de certo que o latrocínio está consumado. Então, se aquele sujeito, ele conseguiu o que ele almejava, que era subtrair, imagine que ele entrou em uma residência e queria subtrair as joias de um casal. Para subtrair aquelas joias, ele queria também matá-los. E aí ele vai e subtrai as joias e também mata aquele determinado casal. Então eu tenho uma morte consumada e tenho também a subtração consumada. De certo que eu tenho um latrocínio consumado. Até aqui tudo bem, eu tenho os dois tipos, as duas condutas consumadas, eu tenho um latrocínio consumado. Tá fácil para entendermos. Imagine então que eu tenho nesse mesmo sentido, nesse mesmo caso que eu disse das joias, desse sujeito que vai até uma casa, adentra essa casa, só que ele não consegue roubar, subtrair, né, no caso, essas joias, e ele não consegue também matar.
Então, eu tenho uma subtração tentada e tem também uma morte tentada. Nesse caso, não vai se considerar as lesões. As lesões podem ser leves ou graves, não se considera para se falar o grau da morte. O que se vai configurar? Aqui é a intenção. Para eu dizer que houve um latrocínio e não um roubo mais uma lesão corporal, o que vai definir? É realmente a intenção daquele sujeito. Ele tinha a intenção de praticar o roubo e tinha a intenção de realmente praticar a morte, e a morte, o homicídio, era um meio para que ele realmente praticasse a subtração. Então eu estou falando de um latrocínio. E mesmo que ele de alguma maneira quisesse praticar o roubo, olha só que interessante, quisesse praticar o roubo, mas no meio do roubo, em meio à circunstância, acontece um disparo acidental de arma de fogo. Mesmo assim, em virtude do disparo acidental, ele vai ser denunciado pelo latrocínio, por dolo eventual. É isso que tem se entendido. Porque no momento em que se vai para a prática do roubo, se assume, mesmo que na conduta eventual, né, no dolo eventual, essa prática. E por isso as denúncias são nesse sentido. Tudo bem até aqui? Então nós temos uma subtração tentada mais uma morte tentada. Eu tenho um latrocínio tentado. Mas vejam bem, se eu tenho uma subtração consumada, nesse mesmo raciocínio que eu disse para vocês, aquele sujeito que adentra uma residência para subtrair as joias, ele já está com as joias em posse, já consumou a subtração daquelas joias, tudo bem? Só que a morte foi tentada. Ele desfere com uma paulada na cabeça daquele casal, desfere uma paulada, mas não consegue matá-los. Imaginem vocês como que ficaria então essa situação. Como que fica, pessoal? Como é que vocês entendem aqui? Se a subtração foi consumada e se a morte foi tentada, imagine, a subtração já foi concretizada, ele já está na posse, o roubo já está concretizado. Como ele vai responder a esse crime? Se o intento, lembrem-se disso, tem que ficar claro que o objetivo dele era praticar realmente a subtração e o desejo dele era, através da morte, ok? Praticar a subtração. Eu não estou falando aqui de uma mera violência, não é esse o caput do artigo 157. O homicídio tem que ficar muito bem determinado dentro das circunstâncias para concretizar o artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2º, ok? Então, só não foi concretizado porque em algum momento, alguma circunstância não veio a acontecer. Circunstâncias alheias realmente é o artigo 14, inciso 2º, que vai prevalecer. Nesse caso aqui, se eu tiver uma subtração consumada à morte tentada, eu vou ter um latrocínio tentado, tudo bem? Nesse quarto modelo aqui que eu trouxe para vocês, se eu tiver uma subtração tentada e uma morte consumada, vejam só, embora nós estejamos falando de um crime de roubo qualificado pelo resultado morte, que pode induzir muitos de vocês ao entendimento diverso, olha o resultado quando eu falo de consumação. Olha que interessante, é a aplicação da súmula que eu li para vocês, 610 do STF. Se eu estiver diante de um roubo tentado, nessa mesma circunstância, de um roubo tentado, daquela pessoa que tenta ficar com as joias, subtrair as joias, mas para tanto, ela praticou a morte, o homicídio, essa morte foi através do crime meio, realmente, inicialmente, foi consumada, vou ter então um latrocínio consumado. É a aplicação da súmula 610, que foi a crítica que eu trouxe para vocês do nosso doutrinador,
Rogério Greco, que fala por não ter realmente o intercrimes percorrido, não haveria que se falar em consumação. Mas é o que se tem prevalecido, como eu disse para vocês. O que eu posso dizer de dica? O que eu posso ensiná-los para que vocês não errem quando for responder uma questão? Como vou saber quando determinar a consumação do latrocínio? O que eu vou observar? Embora nós estejamos falando de um crime relacionado ao roubo, vocês vão se atentar à morte. Se nós estivermos falando de uma morte que foi consumada, de certo que nós estamos falando de um latrocínio consumado. Se nós falarmos de uma morte tentada, o latrocínio é tentado. E aí vocês conseguem ter um parâmetro. É óbvio que é interessante, é importante que vocês compreendam a matéria, né? Preciso fazer um raciocínio, porque vocês precisarão destrinchar essa informação para explicar nas provas abertas e etc. Mas para que vocês possam responder, tem esse macete e eu não poderia escondê-los para que vocês possam fazer essas provas fechadas. Tudo bem, pessoal? É importante realmente conhecer essa informação para respostas de questões fechadas. Fica aí realmente a dica para resolver essas questões. Passando então um pouco mais à frente, ainda sobre o crime, sobre essa qualificadora, né, do latrocínio, tem umas questões muito importantes. Olha que interessante. A caracterização do latrocínio, independente do grau de lesões, eu comentei para vocês, então eu não vou observar o grau das lesões sofridas pela vítima, se foram lesões leves, graves ou gravíssimas, bastando realmente o desígnio, ou seja, a vontade de matar no roubo para caracterizar. Então, é esse o entendimento do STJ. Eu juntei esse informativo aí para vocês. Então, o latrocínio é realmente esse crime qualificado pelo resultado. Então, essa é a definição que eu quero que vocês levem para as próximas definições quando forem cobradas de vocês. Então, latrocínio é crime de roubo qualificado pelo resultado, no qual a intenção, o dolo realmente é subtrair a coisa. E aí, realmente, nós temos lesões corporais ou resultado morte, que são realmente decorrentes da violência que é empregada. Então, o sujeito, ele tem a intenção, o dolo específico de subtrair a coisa, para tanto, ele emprega as lesões corporais ou a morte, e aí realmente essa violência que é empregada que caracteriza o latrocínio. E para o STJ, essa lesão, a natureza dessas lesões não farão diferença para caracterizar a tentativa de latrocínio. Tudo bem? Esse é um informativo bacana para que vocês possam ter aí debaixo do travesseiro, que sempre cai muito nessas provas de concurso. Uma outra informação importantíssima. Imaginem então que o bem atingido é um patrimônio único. Mas e se tiver várias mortes? Como é que fica essa definição? Eu disse aqui para vocês um exemplo similar, mas vamos consultar esse informativo. Carlos e Luísa estão entrando no carro quando são rendidos por João, assaltante armado que deseja subtrair o veículo. Então, é um patrimônio único. Carlos acaba reagindo e João atira contra ele e Luísa, matando o casal. João foge levando o carro. Haverá 2 crimes de latrocínio em concurso formal ou um único crime de latrocínio? Para o STJ, concurso formal impróprio. STF e doutrina majoritária, um crime único de latrocínio. Então, nós percebemos que há realmente uma divergência aqui nas doutrinas, mas o que eu sugiro? OAB, quando vocês forem fazer prova aberta, ela pede uma visão mais voltada para a defesa. Então, é interessante que vocês venham trazendo essa noção de crime único de latrocínio, porque realmente o dolo é específico, né? O dolo é de atingir um patrimônio único. Então, tendem realmente a
incorrer nessa que é da doutrina majoritária e também entendimento do STF, por ser esse entendimento majoritário, ok? E por ser um entendimento que vai favorecer ao seu cliente, ok? Aplique, então, esse entendimento como se fosse um crime único de latrocínio, pelo dolo específico de praticá-lo. Passando um pouco mais à frente, pessoal, essas informações com relação ao latrocínio são realmente as que eu entendi serem mais importantes para o momento. No entanto, vocês farão a pesquisa referente ao latrocínio, verão que há outras informações também muito discutidas, como teses defensivas. E aí, após o desenvolvimento do trabalho, nós poderemos abrir para algumas discussões, ou que seja presencial, que eu penso que a gente tem uma possibilidade interessante, se Deus quiser, de retornar às nossas aulas para o próximo mês, né? E aí a gente pode pontuar, através dos seus trabalhos, algumas discussões de teses defensivas, ou mesmo as teses que foram adotadas aí através da acusação. Não sei como que vocês vão fazer a abordagem do trabalho seus, mas trazendo essa discussão aí do crime de latrocínio. Por hora, essas são as discussões que eu entendo serem pertinentes. Eu quero ter acesso ao trabalho de vocês para que a gente possa aprofundar um pouco mais nessas discussões. Mas é o suficiente para que vocês possam fazer uma prova interessante sobre este crime, entendendo realmente que a doutrina tem priorizado, o que se tem realmente discutido sobre o crime e sobre essa modalidade qualificada pelo resultado morte. Tudo bem? Se tiver dúvida, retorne ao vídeo, pode me consultar, eu estou à disposição para que a gente possa debater um pouco mais sobre essa conduta. Vencemos, então, essa parte do crime de roubo e vamos falar sobre extorsão. Eu vi que vocês tiveram um pouco de dificuldade na hora de resolver a atividade. Então, acho que é bem oportuno falarmos sobre esse crime de extorsão, a atividade que está no AVA. Então, vamos lá. Eu espero que vocês estejam acompanhando aí a nossa discussão. O crime de extorsão ele é muito específico. Embora vocês já tenham tido um contato aí através do AVA, eu acho bem relevante falarmos para vencer realmente essas dificuldades e fomentar algumas discussões que eu penso serem bastante relevantes. Vamos lá, gente? O artigo 158 ele vem trazendo uma discussão sobre esse crime que, na topografia, ele no caput vem trazendo uma questão genérica, que é do constrangimento realmente através da violência. Ele parece um tanto com o crime de roubo, mas tem algumas diferenciações muito relevantes que eu vou especificá-las para vocês. Mas por hora, vamos observar alguns detalhes. Vou passar para as definições para depois a gente explicá-las, cada uma delas. Vejam só, a conduta específica no crime de extorsão, realmente ela utiliza, no crime de extorsão, ele utiliza da violência também e da grave ameaça para obrigar a pessoa a praticar algum determinado comportamento. Perceba, para obter uma vantagem econômica indevida. Então, eu realmente tenho que ter uma vantagem econômica, então eu constranjo alguém, e constranger, esse verbo é realmente obrigar aquela pessoa a praticar algum ato que ela não queira fazer. Então, eu utilizo da violência e da grave ameaça para que essa pessoa pratique esse determinado ato e assim eu possa obter para mim ou para outrem essa vantagem econômica. E essa vantagem é importante que a gente especifique, é realmente obrigatório pela doutrina majoritária que seja econômica, pecuniária, tudo bem? A fazer ou tolerar que se faça, ou deixar de fazer alguma coisa. Então, esse constrangimento aqui, diferente do constrangimento ilegal do artigo 146, é necessário realmente uma finalidade específica, que é a vantagem econômica. Então, façam essa diferenciação. Embora sejam tipos
parecidos, o constrangimento ilegal do 146 do artigo 158, que é da extorsão, que tem condutas similares, né, que é esse constrangimento, o dolo é específico, no intuito de obter vantagem econômica, ok? Para si ou para outrem, e realmente é para fazer ou tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Então, constrange-se alguém para que faça essas condutas. É um crime muito específico, porque realmente uma conduta que se emprega à violência, diferentemente das condutas que nós estávamos estudando nos artigos anteriores, em que se fala em subtrair. Aqui não há subtração, aqui há constrangimento. Só dessa nossa primeira leitura, a gente já percebe que os verbos nucleares do tipo são diferentes. O primeiro, eu tenho uma subtração. Lembra que eu disse? O sujeito, ele se assenhora daquele objeto, ele se assenhora daquela coisa. Aqui não. Aqui o sujeito constrange. Então, ele constrange de uma forma que aquele sujeito, a vítima, ele através da violência, ele vai, inclusive, ou da violência, ou então da grave ameaça, ele vai inclusive poder fazer, entregar a coisa ou deixar de fazer através do constrangimento. Já na subtração, a vítima, a atuação dela é totalmente dispensável. Ele pode inclusive não deixar de fazer, a sua atuação realmente não tem relevância para o desenrolar, para a conduta. E aqui, no artigo 158, tem sim uma relevância fundamental, porque se ele for constrangido e, na verdade, não tiver um efeito prático, embora a gente vai perceber que o crime se consuma já no momento do constrangimento, faz-se necessário realmente que haja uma contrapartida desse sujeito, fazendo essas diferenciações de conduta. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então. Eu já estou começando a mostrar para vocês a diferença de um crime de um para outro. Algumas pessoas já me chamaram para falar, para conversar, que tiveram uma dificuldade de resolver esses tipos penais, justamente porque não souberam diferenciar o roubo da extorsão. Então, eu já dei uma dica. Primeiro está no verbo, que realmente as condutas são diferentes, subtrair e o constrangimento realmente. Ok? Então, a vítima, ela é coagida. A vítima é coagida pelo autor do crime a fazer ou tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. E esse crime é comum, então pode ser praticado por qualquer pessoa. E o sujeito é o titular do bem jurídico. Tudo bem? É o patrimônio, né? E a integridade física daquele sujeito. A liberdade individual também de fazer ou não fazer. Então, nós temos essas condutas quando nós pensamos no crime de extorsão. Pessoal, vamos um pouco mais além. Quando nós pensamos ainda no crime, a gente tem que pensar ainda em um outro detalhe. E aí, na verdade, o que acontece? Esse constrangimento, como eu havia dito, é na obrigação de coagir realmente para que essa pessoa faça, e aí se emprega a violência física ou a grave ameaça para que esse sujeito realmente obtenha essa vantagem econômica para si ou para outrem. Eu iniciei a minha fala dizendo sobre a consumação. Por favor, anotem que é um crime formal de consumação antecipada ou de resultado cortado. O que quer dizer isso? O crime de extorsão, pessoal, ele não vai precisar, para que ele efetivamente
se consuma nos termos legais, não vai precisar que o sujeito obtenha a vantagem que ele almeja para que se tenha a consumação. O que eu quero dizer com isso? Na hora que aquele sujeito entra em contato, entra em contato através do telefone e fala, olha, constrange aquele sujeito através do telefone, falando que está com alguém e que não está, né? Porque, na verdade, se tiver algum tipo de restrição de liberdade, nós estaremos em um outro tipo penal. Mas, utilizando de ameaças, informações de constrangimento, falando que está com determinada pessoa e pede em contrapartida um depósito bancário, algo nesse sentido, percebam que nesse momento essa conduta já está consumada independentemente do dinheiro ser depositado em sua conta. Tudo bem? Então é nesse sentido que eu digo que a vantagem ela não precisa ser depositada para que nós tenhamos um crime consumado. No momento em que há o constrangimento, em que a pessoa efetivamente se vê obrigada a fazer o depósito bancário, já se considera consumada esse tipo penal. E aí vem-se uma discussão. Se nós temos uma consumação formal, né, um crime formal, desculpa, e uma consumação antecipada, qual que seria a competência? Isso é até uma matéria de processo, mas vocês são pessoas que gostam de ir um pouco mais à frente. Qual que seria a competência para julgar esse tipo penal, né? Qual o local que seria competente para julgar esse crime? Seria no local onde a pessoa recebe essa ligação ou seria o local de quem faz essa ligação? Imagine que a pessoa quem liga está no Rio de Janeiro e quem recebe está aqui em Minas. Quem que vai ser competente para julgar esse crime? É a pessoa quem liga de lá do Rio de Janeiro ou a pessoa que recebe aqui de Minas Gerais? Vai ser da ligação que desferiu. Porque se eu entendo que o crime consuma no momento que faz a ligação, que é um crime formal, que se fizer o depósito vai ser um mero exaurimento, realmente vai ser competente realmente o local da ligação. Tudo bem? Um local de competência para julgar vai ser realmente esse local do momento da pessoa em quem realiza o constrangimento. É só realmente a título para que vocês comecem a entender um tanto quanto qual que é a função de entender esse local de consumação, para que seria importante. Ok, pessoal? Então, essa é a súmula 96 do STJ, que fala que o crime de extorsão consuma-se independente da obtenção de vantagem indevida. Assim, estará consumado independente realmente dessa vantagem econômica. Consumará realmente com o constrangimento ilegal. Esse crime veio como uma resposta muito, muito importante para essas molduras, quando os crimes começaram a acontecer muito através de telefones, né? Através desses constrangimentos realmente de caixas eletrônicos, através de saques. Quem é que nunca ficou sabendo de alguém que foi constrangido a fornecer uma senha eletrônica? E aqui tem uma informação importante, que eu falarei logo depois de dizer sobre o dolo. Olha só, o dolo aqui, eu disse que tem a finalidade específica, né? Que é o dolo de obter para si ou para outro vantagem econômica, e o dolo é específico, que é realmente a finalidade de agir. Então, tem que ter uma indevida vantagem econômica. Passando, então, dessa informação do elemento subjetivo, como eu estava dizendo, quem é que nunca ouviu falar sobre alguém que sofreu realmente uma extorsão através da obrigação de passar uma senha eletrônica? Aqui, olha só, quando eu falo no caput, eu não estou falando de nenhuma forma de restrição de liberdade. A restrição de liberdade está um pouco mais à frente. Aqui a extorsão é específica no sentido de ligar para alguém ou de alguma forma
exigir, né, constranger para que ela pratique alguma conduta ou deixar de praticar, de fazê-lo, mas quando eu posso citar para vocês como exemplo a situação de entrar em contato com determinada pessoa e requerer que ela passe a senha para que a pessoa tenha acesso à sua conta bancária. É um constrangimento. Eu faço. E aí a gente tem algumas situações que esse constrangimento, ele não precisa ser efetivamente, não pode ser especificamente, na verdade, não pode ter restrição de liberdade, né? Porque quando a gente pensa em caixas eletrônicos, tem aquelas que são específicas de levar a pessoa para fazer o saque, e aí a gente sai desse tipo, mas tem outras que realmente as pessoas pedem a senha e pedem a senha, a pessoa fornece a senha eletrônica, a pessoa vai e faz o saque bancário. É nesse sentido, o constrangimento tem que ser: olha, me passa a senha bancária, porque senão eu mato a sua filha. Tudo bem? Aqui nós conseguimos perceber um constrangimento através de uma violência que pode ser inclusive futura. E a gente consegue perceber um tanto quanto além também, que o lucro essa vantagem também pode ser uma vantagem um pouco mais além. Diferentemente do roubo, a subtração, ela só acontece através de subtração, ela tem uma característica que é naquele momento. Eu consigo perceber essa diferenciação. Eu trouxe um quadro aqui importante para vocês. Olha só, na extorsão, o agente faz com que a vítima entregue a coisa. O verbo, ele é constranger. Então, aquele sujeito, ele vai entregar. Lembra quando eu falei, se eu aponto uma arma de fogo e falo, entregue a senha bancária ou eu mato a sua filha. A vítima vai entregar a coisa, que é a sua senha bancária. Na extorsão, a tradição da coisa, ele vai me entregar. A tradição é a entrega, tudo bem? A colaboração da vítima, ela é indispensável. Ele precisa me entregar a senha, porque se eu não tiver a entrega da senha, de certo que eu não terei acesso a ela. Vamos contrapondo, então. Olha só, no roubo, diferentemente, o agente subtrai a coisa pretendida. Se eu estivesse falando da senha bancária, a senha eu preciso que o agente realmente me entregue. Mas se eu estivesse falando de um relógio, se eu quisesse subtrair um relógio, eu pegava uma arma, apontava para a cabeça da pessoa e falaria, passa o relógio, tudo bem? A pessoa realmente me entrega o relógio, ela pode me entregar a coisa, ok? Alguns podem até falar assim, professora, mas ela te entregou a coisa. Só que essa entrega da coisa, eu poderia pegar essa coisa também, não poderia? Então, a colaboração da vítima no roubo, ela é dispensável. Tudo bem? Ela é dispensável, porque aquela pessoa que vai subtrair, ela pode pegar. Essa é uma diferenciação básica entre extorsão e roubo. Então, no roubo, a colaboração da vítima, ela é dispensável. Já na extorsão, eu preciso que a pessoa me passe a senha, a sua senha eletrônica. Ok? A outra questão, a vantagem buscada pelo agente pode ser contemporânea ao constrangimento ou posterior. Eu acabei de dizer sobre a questão da extorsão. Ela pode ser requerida agora, recebida agora, ou pode ser recebida posteriormente. Então, eu posso receber o dinheiro da eletrônico, que vai vir posterior, ou eu poderia requerer alguma questão agora. Já no roubo, quando eu falo, me passa o seu relógio, eu estou buscando agora, é imediato. Tudo bem? Nós também temos essa diferenciação. Já a extorsão, a vantagem econômica indevida pode ser um bem móvel ou imóvel. No roubo, nós já deixamos claro que a gente só pode ter vantagem econômica indevida móvel. É uma diferenciação relevantíssima. Então, quando eu me parar para fazer uma diferenciação entre as condutas, eu sempre vou olhar, primeiro, há uma subtração
ou há um constrangimento? Segundo, a colaboração da vítima é dispensável? E nesse caso, a vítima precisa me ajudar de alguma maneira? Ela precisa me entregar alguma coisa ou é dispensável? A vítima pode fazer sozinho ou não pode fazer sozinho? Um outro detalhe, a vantagem eu vou receber agora, é contemporânea aos fatos ou pode ser posteriormente? Por último, a vantagem econômica é móvel ou é móvel e pode ser também imóvel? Essas diferenciações básicas eu preciso fazê-lo para que eu não inverta, para que eu não trate do roubo quando na verdade trataria de extorsão. Tudo bem? Então, realmente, passando dessas informações, eu vou agora falar das causas de aumento do crime de extorsão. Olha só, as causas de aumento de extorsão são aquelas quando crimes são cometidas por duas ou mais pessoas. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: diferentemente lá do roubo, quando a gente fala das causas de aumento que possibilita concurso, aqui eu não estou falando de concurso que aceita partícipe, não é disso. Aqui eu estou falando realmente daquelas pessoas que participam, não usam a palavra participam, que pode ficar redundante, redundante não, na verdade é ambíguo. Usem a palavra executando, que aí fica mais claro as palavras para que vocês não incorram em erro. Porque diferentemente de concurso, que eu posso incluir outras pessoas, né, os partícipes, aquelas pessoas que não executam realmente o crime, quando eu falo realmente da extorsão, o legislador ele foi muito específico. A causa de aumento somente vai ser aplicada àquelas pessoas em que executam o crime. Então, eu só posso aplicar essa causa de aumento se o crime for executado por duas ou mais pessoas. Se for executado por uma pessoa, não pode. Se for executado por duas pessoas, mas sendo que uma só atuou como partícipe, se só ajudou, como é que vai acontecer? Não, só tem que ter dois executores no crime de extorsão. Ok, pessoal? Passando então para a segunda causa de aumento, que é o crime cometido com emprego de arma. Aplica-se as mesmas considerações à causa de aumento do emprego de arma para o crime de roubo. Nós já falamos sobre isso, então é só realmente voltar às informações já estudadas. Um pouco mais além, no parágrafo 2º, nós vamos falar sobre a extorsão qualificada. A extorsão qualificada é aquela que vem tratando sobre a extorsão praticada mediante violência. Perceba que o legislador se preocupou em diferenciar a extorsão no seguinte sentido: a extorsão no caput, a extorsão qualificada que vem praticada mediante violência, e aqui só violência, não com grave ameaça, e um pouco mais além, uma outra extorsão que a gente trata como uma extorsão que tem uma restrição de liberdade. Pessoal, nessa extorsão aqui, o legislador se refere ao artigo anterior, que é aquele que trata o roubo que tem um resultado de violência, que tem uma penalidade um tanto mais gravosa. Então percebam que essa extorsão qualificada aqui é aquela extorsão qualificada pela violência, pela lesão corporal grave, ou então a extorsão qualificada pela morte. Se a extorsão tiver como resultado a violência, lesão corporal grave, ou se tiver como resultado a morte, as penalidades vão variar aí, conforme estão descritas para vocês, de 7 a 18 anos, se for a lesão corporal grave, e se for de morte, qualificada pela morte, de 20 a 30 anos. Qual que é a discussão que gira em torno da extorsão qualificada prevista no parágrafo 2º? Essa extorsão não está descrita no rol dos crimes hediondos, mas o artigo 157, parágrafo 3º, que trata da violência e resultando de lesão corporal grave, está. E aí vem-se a discussão, ora,
Mas por que, então, tratar de uma extorsão qualificada mediante violência, se faz remissão, né, ao parágrafo 3º, que é o artigo anterior? Por que não considerar essa extorsão qualificada, que é um crime tão gravoso quanto também crime hediondo? Rogério Sanches defende que deve-se ter uma noção um tanto quanto expansiva. E aí, no critério de proporcionalidade, deve-se aplicar para essa extorsão qualificada a noção de crime hediondo também. No entanto, a doutrina majoritária tem uma noção, pessoal, e aí eu oriento que vocês sigam essa noção e, a depender de qual banca for fazer o concurso, realmente se atentar a qual que está seguindo, né? O que tem se prevalecido até então é que o rol dos crimes hediondos, ele é realmente taxativo. Por não qualificar a extorsão qualificada, por não taxar a extorsão qualificada pela violência, pela lesão corporal grave e também pela morte, inclusive depois dessa alteração, aí realmente não contempla. Então, por hora, mantém-se essa informação que não, o parágrafo 3º, por não fazer remissão expressa, tá bom? Tem a informação realmente, e aí como não está fazendo remissão expressa, ainda permanece o entendimento que a extorsão qualificada por esses resultados não tem se entendido ainda como se fosse. Esse é o entendimento que tem se prevalecido por hora. Mas como a alteração na legislação também é nova, pode ser que nós tenhamos um entendimento diverso ou quando for realmente analisar a mudança a partir da legislação, a partir da alteração dada pela Lei 13.964, tudo bem? Mas por hora, orienta vocês a seguirem essa orientação realmente de rol taxativo para não incorrer em erro. Sobretudo se vocês forem fazer algum tipo de concurso voltado para aqueles polícia penal, esses que são voltadas a algumas questões mais específicas, né? Letra de lei realmente. Preferir realmente responder a noção de rol taxativo. Se for alguma que requer uma discussão mais aprofundada, aí Ministério Público, por exemplo, aí vocês podem discutir um tanto mais, ok? Fica aí realmente a dica. Essa é o que tem mais se aprofundado sobre isso. Quanto às lesões, se podem ser realmente a título doloso, de préter doloso, realmente pode a lesão corporal da mesma forma, tanto a título doloso quanto préter doloso. Tudo bem? Ao tratar sobre o sequestro relâmpago, que está no parágrafo 3º, nós precisamos entender que está dispondo sobre a extorsão que é cometida quando há a restrição da liberdade daquele sujeito. Então, eu utilizo dessa restrição da liberdade para que aquele sujeito possa me fornecer aquela vantagem econômica. E aí, eu utilizo essa restrição e ele me fornece a senha bancária, por exemplo. Lembra que eu disse que eu dei o exemplo para vocês e eu tinha que ter alguns cuidados. Para configurar a extorsão do caput, eu tinha que entrar em contato através do telefone e fornecia entrava em contato e falava para depositar o valor na minha conta bancária, tudo bem? Eu posso também entrar em contato localizar a pessoa e pedir para que ela passe a senha estando próxima e ela me fornece a senha. Mas se eu tiver que restringir a liberdade dela e essa restrição mínima, né? É claro, não pode ser uma restrição prolongada, porque se eu tiver que ficar com essa pessoa muito tempo, e aí, claro que o legislador ele não traz um tempo específico, mas se essa restrição for por muito tempo, tem que ser uma restrição que seja necessária para a obtenção da vantagem econômica. Mas olha só, se prolongar, aí realmente a gente sai do sequestro relâmpago, que é o nome, olha só. Esse termo foi utilizado para aquelas saidinhas, aquelas informações que eram entregadas específicas para fornecimento das senhas bancárias. Foi realmente pensando nesse contexto que a legislação, que o legislador veio e trouxe esse parágrafo 3º. Então, se eu pego esse sujeito
e coloco no carro e fico com ele, andando com ele dentro do carro, para que ele me forneça essa senha, eu estou restringindo a liberdade desse sujeito, constrangendo para que ele me passe essa senha, utilizando de grave ameaça, me passa a senha ou eu te mato, me passa a senha ou eu mato uma outra pessoa da sua família. Eu estou utilizando, estou extorquindo, né, utilizando do constrangimento e estou restringindo realmente a sua liberdade. Estou na figura do sequestro relâmpago. É aqui que está o parágrafo 3º. Agora, se dessa minha situação resulta uma lesão corporal de natureza grave, se for uma natureza leve, de certo que eu ainda estou dentro da figura dos 6 anos a 12, de 6 a 12 anos. Se for natureza grave ou morte, aplica-se o artigo 159, parágrafo 2º ou 3º, que aí já tem uma penalidade muito maior, né? De 16 a 24 anos, se for uma lesão de natureza grave, e se for de resultado morte, de 24 a 30 anos, que são as penas mais gravosas que nós temos no nosso ordenamento. Então, essas são as modalidades. Nós temos esses nas modalidades de sequestro relâmpago. Tomem essa atenção. Todas as vezes que nós estivermos falando de constrangimento para obtenção de vantagem econômica, de certo que indevida, tudo bem? Nós estamos falando de extorsão. Estamos falando de sequestro relâmpago, que é a figura dentro do artigo, no parágrafo 3º, que foi dado o nome doutrinário de sequestro relâmpago. E aí nós temos essas figuras um tanto mais gravosas. O parágrafo 3º é crime hediondo, por estar dentro do rol taxativo, como eu disse para vocês. Deixa eu ver se tem alguma outra informação que eu salvei, que entenda ser relevante. Mas, por hora, é realmente entender essas informações, essas diferenciações de uma conduta para outra, lembrando que a restrição da liberdade deve ter essa finalidade de obtenção realmente da vantagem econômica. E outra coisa, pessoal, essa restrição da liberdade é de alguém. Então, eu não posso restringir a liberdade de um animal para obter essa vantagem indevida. Se eu restringir a liberdade de alguém para obter uma vantagem indevida, eu posso estar na figura do artigo 146, que é o constrangimento ilegal. Mas eu não estou aqui dentro do sequestro relâmpago ou dentro das figuras do próprio caput, tudo bem? Da extorsão, não estou, porque fala-se de alguém, fala-se da vítima, tudo bem? Não estou dentro dessas figuras. É importante que vocês se recordem dessas informações para que vocês façam uma boa análise dos tipos penais. Só mais uma informação. Vamos lá. Vamos lá. Bem, passamos então para extorsão mediante sequestro. Artigo 159. Sequestrar alguém, pessoa, né? Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outra, em qualquer vantagem com condição ou preço de resgate. Percebam que no sequestro relâmpago, a pessoa que vai ser sequestrada, né? Que é constrangida, é a pessoa. Quem sofre realmente é a pessoa. Aqui na extorsão mediante sequestro, eu vou sequestrar determinada pessoa para obter um resgate ou uma condição de resgate de terceira pessoa. Então, ela vai ser um instrumento para que eu possa receber realmente esse resgate ou uma vantagem, ok? Então, esse é o artigo 159. E o sequestro é aquela condição de realmente deixar aquela pessoa, e aí chama a atenção novamente de vocês, não pode ser animal, realmente é pessoa, ser humano, pessoa viva, para que possa figurar aqui dentro como sujeito passivo da relação.
Então, a pessoa, Américo, eu posso falar que uma pessoa jurídica pode ser pessoa passiva aqui dentro do artigo 159? Com uma ressalva. Ela pode ser sujeito passivo, desde que seja sujeito passivo enquanto patrimônio. Olha só, eu disse lá no roubo que eu posso ter a pessoa que tem a integridade física violada e posso ter também aquela que tem o patrimônio violado. Imagine que a pessoa que é sequestrada aqui tenha realmente a sua integridade física violada. Mas eu tenho também a pessoa que vai sofrer a diminuição no patrimônio. Então, ela, de toda forma, ela vai sofrer uma diminuição no seu patrimônio. Se é essa quem vai sofrer a diminuição no patrimônio é pessoa jurídica, então eu posso dizer que uma pessoa jurídica pode sofrer aqui como pessoa passiva, né? Pode figurar no polo passivo, no artigo 159, no crime de extorsão mediante sequestro, tudo bem? Só nesse sentido, esclarecendo nessas minúcias é que eu posso dizer que a pessoa jurídica pode figurar no polo passivo aqui da extorsão, em outros casos não. Perceberam aqui? Então, quando eu sequestro a pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem. Aqui, diferente dos outros tipos que nós estávamos estudando, vem falando em qualquer vantagem. Nos outros estavam falando de vantagem econômica. Alguns doutrinadores vêm falando que, por falar em qualquer vantagem, não necessariamente ficaria restrita a vantagem econômica. Mas a doutrina e a jurisprudência têm caminhado no sentido de ser vantagem econômica. Então, sugiro que prefiram também essa informação de ser realmente vantagem econômica. É ainda o que tem se prevalecido nas doutrinas. Tudo bem? Se tiver alguma alteração aí no decorrer, eu informo para vocês. Mas, por hora, realmente é vantagem econômica. Pessoal, vamos um pouco mais além. Esse crime, ele também é complexo, porque resulta, como nós já vimos, de uma fusão entre a extorsão e o sequestro. O sequestro porque há uma restrição da liberdade e a extorsão porque há um constrangimento, eu já disse para vocês, que vai constranger a pessoa a entregar um patrimônio, né? Vai entregar um bem para que tenha a entrega de um patrimônio, né, da liberdade individual para o fim de obter realmente a vantagem. Então, há-se realmente a tutela de dois bens jurídicos, que é o patrimônio e a liberdade individual. Da mesma forma, a extorsão mediante sequestro vai ser um crime formal de consumação antecipada também. Então, a pessoa que sequestrar com o fim de obter, que é também a vantagem do agente, né? Ele tem consuma-se independente, com a privação, na verdade, né? Ele consuma o crime com a privação da liberdade da vítima. Então, se ele vai realmente adquirir, se ele vai realmente ter saciado a sua finalidade, que é ter o patrimônio, a obtenção da vantagem, se vai ter ou não a entrega desse resgate, essa aí vai ser realmente um mero exaurimento. Então, quando ele já priva a liberdade da vítima, já se tem consumado o crime. Então, por isso que nós chamamos de consumação antecipada ou de resultado cortado. É o que Masson vem trazendo na sua doutrina, dizendo então que é suficiente para mostrar o propósito do criminoso, que era realmente utilizar da privação da liberdade do ofendido como moeda de troca. Então, ele utiliza da moeda, fala assim, ó, eu estou aqui com o seu filho, deposita para mim 500 mil reais como moeda de resgate, só vou mantê-lo vivo, né? Os sequestradores utilizam dessa maneira mesmo, senão, então, em 10 dias, o senhor não vai ter seu filho. Se o senhor não me mandar 10 mil reais em 2 dias, eu vou mandar uma orelha do seu filho para mim, para você. E é dessa maneira que eles realmente utilizam, através dessa extorsão, utilizam realmente a privação da liberdade do ofendido, para que possam assegurar essa obtenção de vantagem. Esse tipo penal chama-se de extorsão mediante sequestro e não vai requerer realmente
não vai haver realmente a necessidade de que se consume, que se na verdade tenha-se a entrega daquele bem, daquela vantagem, para que se tenha a consumação. Na verdade, não existe a modalidade culposa, porque a gente pode extrair aqui da leitura do tipo penal que não há a possibilidade, na redação não vem trazendo nesse sentido. Um outro detalhe é que realmente tem-se que a exigência da prática do dolo, né, dolo específico, porque tem a previsão legal, que é sequestrar a pessoa com esse tipo específico, que determina que é o preço do resgate. E olha só, o crime é processado mediante ação pública incondicionada. Outras informações importantes também é que se o crime durar mais de 24 horas e se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, essa pena ainda é mais gravosa, de 12 a 25 anos. Percebam a gravidade do crime. Na verdade, houve-se uma alteração na legislação, né? A gente precisa se atentar a isso. O crime de bando ou quadrilha, ele foi alterado. E aí a gente precisa se atentar também a essa questão. Se tiver a participação de pelo menos 3, né, ou mais pessoas, a gente já tem configurada aí a participação desses crimes, nós estaremos fazendo uma referenciação ao artigo 288, e aí a gente já tem configurado esse crime. Então, percebam, se nós tivermos um crime com um sequestro com a duração de 24 horas, e se o sequestrador é menor de 18 anos ou maior de 60, desculpa pessoal, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60, o legislador ele teve uma preocupação um tanto quanto maior de realmente trazer um tanto de uma penalidade um tanto mais gravosa, né? Que passa de 8 anos a 15, que é o caput, para uma penalidade de 12 a 25 anos. E aí, pessoal, além disso, né, como eu havia falado, referência realmente ao artigo 288, se for cometido por 3 ou mais pessoas, o termo é associação criminosa. Além disso, o parágrafo 2º trata sobre o resultado de lesão corporal de natureza grave, penalidade, como eu já havia comentado, tanto sobre a lesão corporal de natureza grave e morte no artigo anterior. Realmente, as penalidades são essas as mais gravosas na extorsão mediante sequestro com esses dois resultados. Desses eu não vou repetir para não precisar delongar de algo que eu já tinha dito. A novidade é o parágrafo 4º, que é o que se chama na doutrina de delação premiada ou de colaboração premiada na extorsão mediante sequestro, que é quando o criminoso comete em concurso, né? O crime é cometido em concurso, ele concorre para denunciar a autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2 terços. Então, aquele sujeito que pratica o crime de extorsão mediante sequestro e facilita, vai até a autoridade policial e facilita a libertação do sequestrado, ele terá, na verdade, né? Ele terá um direito subjetivo dele, reduzida a sua pena de 1 a 2 terços, a depender do quanto ele participou na ajuda na liberação. E a isso a doutrina chama de delação premiada, colaboração premiada na extorsão mediante sequestro. É algo bem importante, é uma novidade no Código Penal, que foi realmente pensando no sujeito sequestrado, para facilitar realmente na libertação desse. E aí a penalidade, a redução na penalidade vai depender de quanto esse sujeito colabora na redução, colabora na liberação desse sequestrado. Bem, pessoal, por hoje são essas as informações que eu queria trazer para vocês. Se ficar alguma dúvida, a gente pode discutir, a gente abre
uma fala, tudo bem? Para que a gente possa dialogar sobre esses assuntos. São crimes um pouco mais complexos, realmente eles requerem um aprofundamento, são algumas questões mais peculiares. Só peço a atenção realmente de vocês, porque as diferenças são mínimas, no sentido de olhar os verbos, tudo bem? Sobretudo aqueles que se diferenciam de um e outro, por causa dessas condutas, toda hora essa informação de passar a mão no nariz, né? Mas eu passei álcool há pouca hora, mas fica aí a informação realmente para a gente se policiar. Pois bem, diferenciar as condutas no que se referem às restrições de liberdade, que é isso que geralmente são cobrados em prova, que vai diferenciar uma conduta da outra, tá bom? Fica o meu abraço e até a próxima aula. Obrigada pela atenção.